Fala pessoal, deu liga na área e deu liga mesmo, hein? Episódio, olha só, 49. Vocês trabalharam na minha ausência, hein? Pra quem não sabe, eu fiquei um período afastado do tratamento de saúde, tava com uma pneumonia. Não pude escutar vocês, eu não queria ouvir ninguém, não queria fazer nada da minha vida, eu queria só dormir. Depois eu queria só comer, dormir e ver o Mundial de Clubes. Quando eu fiquei bom, e aí eu não consegui ouvi-los, estou com alguns episódios atrasados. Mas estamos de volta, episódio 49. O ano tem 52 semanas. Mais 3 semanas e completamos um ano de Deu Liga. Tem que ter bolo, né? Vai ter que ter bolo, vai ter que ter bolo. E o Deu Liga, Leonardo Bender, é que nem o calendário da FIFA, não para nunca. Não para nunca. Parar. Vamos seguindo direto. E o episódio dessa semana é de um cara que eu sempre achei um cracaço de bola, mas ele não é o craque midiático, né? Ele é o craque funcional. Thomas Müller. Eu não sei se Thomas Müller é meia, é centroavante. No início da carreira jogava muito pelo lado, se ele é ponta. Ele é tudo, né? E ele está encerrando um ciclo espetacular no Bayern de Munique. O cara começou jogando lá, acho que aos 10 anos Isso. de idade, na escolinha. Fez todas as categorias, foi o emblema de uma grande Alemanha e terminou o seu ciclo nesse Mundial de Clubes no Bayern de Munique. Cracaço, né, Lucas? Tudo bem, Léo? Seja bem-vindo de volta. Obrigado. Que legal te ter de novo conosco aqui no Deu Liga. Castilhos, Bender, audiência do nosso podcast. É isso, ele não é meia, ele não é centroavante, ele não é ponta, ele não é segundo atacante, ele é um Raumdeuter, que é uma expressão que os alemães se identificaram para esse jogador que tem características muito específicas do atleta. Né? A gente pode falar mais sobre esse termo, por que inventaram isso, mas é realmente para desmistificar o que é Thomas Müller dentro de campo. Mas para além da questão de um termo que resume o jogador, eu concordo, um jogadoraço de bola e que com só 35 anos tinha lenha para queimar ainda no mais alto nível do futebol europeu. Deixa o clube do coração, deixa o clube que viveu a vida inteira e também deixa aquela pontinha de saudade já de ver o Müller jogando no Bayern de Munique, porque eu esperava que ele terminasse a carreira no mesmo clube. Não vai ser possível, mas eu acho que o que ele fez, tanto pelo Bayern de Munique quanto pela seleção alemã, foram feitos históricos e que dificilmente alguém na próxima era vai conseguir fazer igual. Eu acho que o Thomas Müller, Léo, simboliza muito o que é esse futebol europeu que a gente viu no Mundial de Clubes. Incrível, né? Muita gente descobriu agora o futebol europeu no Mundial de Clubes, porque eu vi de gente aí se impressionando com os jogadores e times de gente graúda, viu? Gente graúda, gente lá de cima e tal, mas enfim, ele simboliza o que a gente viu, por exemplo, na final. Eu acho que ele entendeu que naquele nível de intensidade ele não ia conseguir mais. Perfeito. É isso mesmo, Léo. Bem-vindo de volta também. Prazer estar novamente na presença dos amigos Castilhos, Arruda, Alles gut, né? Já que o episódio é sobre um alemão. Começar bonita com camisa. Essa é do seu Bender, né? Do meu avô, Nelson. E peguei emprestado pro programa de hoje. Mas enfim, falar hoje sobre um dos jogadores mais subestimados da história recente do futebol. É um cracaço mesmo, mas ele não tem a valorização que merece. E eu acho que ele resume, como tu bem falou, o futebol europeu, mas especificamente o futebol alemão. Se tu for personificar o futebol alemão, se tu for personificar o Bayern, tu vai imaginar o Thomas Müller. Para mim, essa é a definição do Müller, um Raumdeuter, né, que é um explorador de espaços. Essa é a definição que a Alemanha achou pro Müller. Acho que a gente tem muito a falar sobre o Thomas Müller. É um jogador inteligentíssimo, né? Porque para fazer essa função, Xabi Alonso, nosso Xabi Alonso, Eduardo Castilhos, o cara tem que primeiro entender o jogo, né? E aí a inteligência... Ele é claro que tecnicamente ele é virtuoso, mas a leitura de jogo dele para ser esse cara de ocupação de espaço, para ser ele é todo atacante, né? Ele joga em todas do meio para frente, tem muito de uma compreensão do jogo que muitas vezes o jogador não tem. Exatamente. Olá pessoal, olá para quem está nos escutando no podcast. Muito bom te ter de volta também, Léo. A gente torceu muito para a tua recuperação. É um alívio muito grande o Marcos ter de volta. Souza me disse agora ali, nosso colega de redação, que não. Alguns vão torcendo? Ele disse que a pneumonia perdeu. Que horror, cara. Brincadeira, o Marco é o meu afilhado, né? Ele é. Isso aí pra quem não sabe, o Marcos é culpa tua, né? Foi tu que tá trouxe aqui ele, porque foi meu repórter no Diário Gaúcho, eu sou padrinho de casamento dele. Boa. Então, assim, como se queridão. fosse o meu filho mais velho, né? Um
beijo pra ele, uma figuraça. Mas o que mais me chama atenção no Miller, claro, além dessa questão que vocês falaram de posicionamento dele ser um coringa, assim, jogar em todas as posições, a gente não saber direito onde que ele atua, é o extra-campo dele. Ele meio que foge do padrão de jogador dessa época que a gente tá vivendo, assim, com cabelo. Não que isso vá ser ruim, assim, mas quando não acontece isso, quando ele foge desse padrão, acaba nos chamando mais atenção, assim. Eu consegui ver o documentário dele recentemente também, mostra bastante sobre o lado pessoal dele, enfim, a gente tem bastante coisa legal para falar dele, e eu conheci através do documentário também essa parte pessoal dele. Vai ser bem legal o programa. Onde na Netflix? Tá na Amazon. One of a Kind, que é como se fosse uma tradução meio literal, assim, único. Pode ser, né? One of a Kind. Só que o problema, ele é em alemão, não tem tradução, e a legenda só a legenda em inglês, ou alemão. Mas a gente conseguiu acompanhar alguma coisa, trazer os melhores momentos para vocês aqui. Foi bem legal, vale a pena. Espetacular. Então vamos aprofundar sobre esse cara, chamando antes de tudo o nosso índice. O índice do Deu Liga. Jogador de um clube só, e o Thomas Miller não é o único exemplo. É o líder da geração do 7-1. A gente não aprendeu ainda, né? E o futuro de Thomas Miller. Começamos, gurizada, por jogador de um clube só, né? Num ambiente, num mundo em que os jogadores cada vez são mais tratados como mercadoria e com cifras astronômicas, e o futebol inclusive está tendo um problema para bancar esse gasto todo. É difícil ter um cara que fica 25 anos num time, é uma vida, né? 33 títulos, 756 jogos, eu fiz uma colinha aqui. É o jogador com mais jogos na história do Bayern de Munique, 250 gols, um gol na final da Champions. 2 Champions, 2020, 2012, 2013, 2019, 2020. 13 Bundesligas. Nossa, pelo Bayern. É um totem no Bayern. Não, se a gente está falando de 17 temporadas em nível profissional, ganhar 13 vezes a Bundesliga, pode até parecer pouco, porque o Bayern de Munique é o gigante do país, mas eu acho que essa questão de ganhar 2 Champions num período em que Barcelona, Real Madrid e o dinheiro fortes, injetado né? na Premier League é algo realmente a ser celebrado, especialmente a primeira, né? A segunda teve um contexto meio estranho de pandemia, a bolha que eles criaram em Portugal, com jogos até de só mata para chegar até a decisão, mas de qualquer maneira é uma trajetória fantástica, e foi exatamente o que eu destaquei na minha manchete, Léo, em relação à dificuldade de ver daqui para frente jogadores que façam algo parecido com isso. Quando o Castilhos fala em 750 jogos e 250 gols, é muita coisa. Pode parecer uma disparidade entre os números, mas é uma média exatamente de 1 gol a cada 3 partidas. E ser o maior jogador da história em termos de números, de mais vezes aparições por um clube tão tradicional quanto o Bayern de Munique, como ele é algo realmente a ser muito celebrado. Acho difícil que isso aconteça de novo. Acho muito difícil. Ele passou pela geração daquele time do Ribéry e do Robben, né, e ele era um protagonista. Aí vem a reformulação, que é esse time do Hans Flick, campeão da Liga dos Campeões 2020. 20, né? Era 20 ali ainda, né? Eu acho que ela acontece em 20 ou 21? 20. Ela é 20. Ela faz 20 retomada, ainda. né? Retomada. Não, eu digo assim porque tínhamos competições aqui que eram 20, mas terminaram em 21. Era 20 mesmo, acho que era 20, né? Agosto, setembro de 20. Porque lá voltou com o Borussia Dortmund e Schalke 04, lembra? Primeiro jogo e ainda era 20, fim do mundo. Primeiro jogo. Nós assistimos esse jogo na Rádio Gol. Eu vi, tu comentou, né? Comentei esse Eu jogo. lembro até hoje. Tava com meu filho recém-nascido. E foi um dia tri bonito sábado ao aqui, meio-dia. frio. Sábado da manhã. Frio, um dia tri bonito, sol entrando na sala, assim. Acho que tinha o Haaland no campo ainda, né? Tinha o Haaland no Borussia. Exato, e o Schalke caindo pelas tabelas, né? Ali começou foi a o ano que derrocada do caiu, Schalke. né? Isso, do Schalke. E, enfim, e depois ele pega esse novo Bayern que está se remontando, né? Com Gnabry, com Sané, né? Coman. Então, assim, ele pegou, claro, com tantos jogos, ele pegou vários Bayerns, mas sempre protagonista. Sempre protagonista. A melhor temporada dele foi 2015 e 2016, com 32 gols e 12 assistências em 49 jogos. Então a média aí é quase uma participação de gol a cada partida, a cada jogo, né? E sempre uma referência para os mais novos, para os estrangeiros. E é um cara resenha, né? Como tu falou. Os brasileiros amam ele. Rafinha, Dante, todos os brasileiros que passaram por lá amam o Miller. E realmente
Depois a gente vai tratar mais sobre a parte da seleção também, mas bom, ele chegou lá com 10 anos, era o clube do coração dele, foi criado lá, e curioso, né, o futebol tem essas coisas. A estreia dele é contra o Hamburgo, no empate em 2-2, e a defesa, a zaga do outro time era comandada por Vincent Kompany, que foi o último treinador dele no Bayern de Munique, né? É incrível como o futebol proporciona algumas coisas assim. Legal. E o interessante, né, nessa trajetória dele é que tu olha pra ele e tu não vê nele o atleta, né? Ele é meio desengonçado, né? Ele é um cara alto, 1,85 m. ele é espigado, ele não é forte fisicamente, não é um cara musculoso. Uhum. Tu olha, se tu passar por ele na rua, imagino que tu não veja ali, se ele tiver com trajes, né, civis, tu não imagina que é um jogador de futebol. Ele não tem o biotipo ele não tem o biotipo, nem o comportamento, né? Sim. Não. E até a estética dentro do jogo também não é a tradicional. A gente viu um período muito em que o Neymar era... O Cristiano Ronaldo também, a grande referência estética de um jogador para as novas gerações, de usar o meião mais alto, de usar o cabelo mais descolado, a chuteira mais colorida. Tu olha o Miller em campo, a meia dele, por exemplo, está na altura da canela. Sim. A caneleira é a menor possível dentro do que é possível dentro do jogo, né? O jeito que ele comemora os gols também, é uma comemoração típica dele. Não, ele só meio que levanta os braços, dá um grito, assim. Não sai correndo, não sai desesperado. correndo. Tal. Ele é um cara diferente, assim, um personagem legal. Uma figura única. Eu tô tentando lembrar aqui de figuras, assim como ele, que passaram a vida... O Totti, na Roma, né, o que me vem à cabeça, assim, que foi muito marcante. Mas o Totti foi até os 38, 39 anos, né? E a despedida do Totti é muito bonita. A despedida do linda, Totti na né? Roma é muito bonita, E né? também começou na base, né? O do Miller não pôde ser tão bonito assim, né? Porque o último jogo acabou sendo no Mundial, uma eliminação nos Estados Unidos. O problema do Miller em relação aos outros me parece a idade ainda. Ele é muito novo em comparação aos outros que vão já para o encerramento da carreira. Como a gente disse, tem lenha para queimar ainda, só que dentro dessa nova perspectiva do Bayern, de rejuvenescer o plantel, de investir em atletas de mais força e velocidade, e não deixando de lado a qualidade, o Miller acaba sobrando nesse cenário. Ainda que eu acho que ele tenha condições de jogar na elite do futebol europeu, mas pro padrão Bayern hoje, tu já tem um Harry Kane que foge o padrão, é uma coisa. Ter o Harry Kane e o Thomas Miller fica difícil mesmo. E eu lamento, porque, de novo, vai ser difícil achar alguém que faça tanto tempo no mesmo clube como fez o Miller. Será que nesse Bayern que a gente viu, o jogo contra o Flamengo, por exemplo, não é o melhor dos Bayerns, né? Nos últimos tempos. Com aquela intensidade, com aquele nível, será que ele acompanharia? Acho que ele conseguiu jogar ainda 41 jogos nessa temporada. Não, muito jogo. O campeonato tá certo alemão... que muitos ele saiu do banco, mas ainda assim ele... O campeonato alemão ele permite, porque daqui a pouco tu pega o Heidenheim, tu pega o Bochum, tu pega times menores e o Bayern é sempre o Bayern. Todo mundo joga lá atrás, enfiado na defesa. Mas aí tu tem, daqui a pouco, um Real Madrid, tu tem um Chelsea, tu tem um PSG. E eu acho que ele entendeu que nesse nível... E aí a grandeza do jogador, né? Porque a gente não vê isso no Brasil. Eu tava pensando em trazer pra cá o exemplo, né? Se a gente traz pro Rio Grande do Sul, o Kahneman hoje, a gente citou no último episódio, seguidamente ele é citado aqui. É um exemplo disso, porque a idade tá batendo ali. E dá pra ver isso, que contra gigantes... Ele sofre muito, contra pequenos também, mas às vezes faz uma boa partida. Mas realmente a idade tá limitando muito ele. Logo no começo do documentário eles colocam o Guardiola pra falar. E meio parece que é... Sabe no Chaves, quando falam mal do Seu Madruga? Só que elogiando, que ele é velho, que ele não sei o quê. Desengonçado. O Guardiola falando do Miller. Que, ele não tem técnica, ele não tem velocidade, ele não sei o que lá, mas ele é o Miller. Ele não é o mais forte, não é o mais alto, não é o mais rápido. Exatamente, ele não é o mais rápido, mas... E isso aí acaba influenciando ele. Aos 35 anos parece que ele tem um pouco mais, né? Sim. Fisicamente, assim, ele não consegue aguentar uma grande liga, eu acho. Ele não consegue fazer as compensações. É isso. Que ele precisa por mais ter. que por muito tempo ele tenha compensado no posicionamento, agora a parte física... Ele foi treinado que Ottomar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Ancelotti, Guardiola. Van Gaal também. O Van Gaal sobe ele pro Van Gaal. Mais recentemente o Hans Flick. Teve o Niko Kovac, que foi engolido pelo vestiário, e aí o Hans Flick é auxiliar e assume, e depois ganha a Liga dos Campeões e chega à seleção alemã. Todos esses falam no documentário também. E por último o Vincent Kompany. Ou seja, ele passou pelos melhores. O Van Gaal é o cara que banca ele, porque ele é mirradinho, ele não tem corpo assim de atleta, ele perdia muitos duelos de força assim. E o Van Gaal não, se ele tem 19 ou 20 anos,
ele tá pronto realmente, ele tá pronto. Se ele pode jogar, se ele tem qualidade, não é porque ele é muito novo. Não, ele realmente tá pronto pra jogar. E bancou ele, e tanto é que daí no ano seguinte já foi convocado pra Copa, fez 5 gols na Copa, enfim, o resto é história. O problema do artilheiro da Van Gaal é Copa, só né, com de os 2010. sul-americanos, né? O Van Gaal sendo europeu... Mas não, é os outra- sul-americanos. Ele odeia... Ele isso pede... é É uma o coisa problema. doentia, porque ele pede a contratação dos caras e depois ele Escanteia. descarta. O Di Maria passou por isso Manchester com ele no United, Manchester United. Pouco O Di Maria também. entrou em depressão, né? Tem a rixa dele com o Riquelme, né? Tem a rixa dele com o Riquelme, com o Rivaldo. Com o Rivaldo. Tem uma rixa muito forte com o Rivaldo. Ele bota o Rivaldo no banco, né? Até que o Messi comemora assim com o... Aquele jogo contra a Holanda Topodídio? na última É. Copa. Por causa do Riquelme, né? É, Numa por causa do bronca que Riquelme. ele comprou do O Riquelme. Riquelme, ele não usava o Riquelme. Agora, ele eu posso diz do dizer que Riquelme. trata muito bem os brasileiros, tá? Tem uma foto com o Van Gaal, de 2014. Ah, é? E tive a chance de tirar até uma segunda foto com o Van Gaal, pela gentileza dele. Eu disse, não, tá tudo certo, mas sempre muito cortês, viu, com os Mas com os torcedores. torcedores Não, com os brasileiros. jogadores. Eu acho que ele não Se eu ouviu tivesse tu falando. chuteira, ele não ia gostar de mim. Ele não ouviu tu falando. Tá? E a gente segue aqui no nosso índice e aí vamos falar do nosso... Eu não tenho dor disso, né? Eu tenho dor de que, porque a gente não aprendeu com isso. É, Mas eu ele é o lamento, cara da geração 7-1, né? E ele é um dos símbolos de uma Alemanha que foi construída entre 2002, porque a Alemanha sai da Copa de 2002 vice-campeã mundial. Eles olham para o time que tinha Asamoah no ataque, tinha um goleiro, que foi Klose. eleito o melhor do mundo, tinha o Klose, E que os era um fazedor meio-campistas de mais gols, velhos, né? O Neville, O Bala também. os que estavam já em fim de carreira. fim de carreira. Mas e o Bala ele- que era... e eles olham e dizem assim, cara, nós somos vice-campeão, mas tem algo errado aqui. Uhum. Porque a Alemanha jogou um futebol sofrível. E aí começa toda aquela revolução de um projeto da federação, né? Muitos professores foram treinados e eles botavam um campo montável numa minivan e saíam para o interior do país, montavam em comunidades rurais muitas vezes para captar jogadores. Os jogadores eram levados para um centro de formação e depois eram colocados na base de clubes. Assim surgiu Khedira, Ezil, quem mais? Mertesacker, toda aquela geração. Né? O Miller é um pouquinho diferente porque ele vem do Bayern. Mas é um cara do interior também. Né? É um cara do interior, mas assim, aquela Alemanha montada num projeto, e que é um projeto que segue hoje, embora a Alemanha não tenha os mesmos resultados, tinha como grande símbolo esse Miller, né? Sim. Eu acho que era a maior referência, assim. E talvez demorou pra dar certo, né? Porque em 2006 eles sediaram a Copa e perderam pra Itália na semi, né? Se eu não me Isso. engano. Aí em 2008 eles perdem a Euro, a semifinal pra Espanha, se eu não me engano também. Aí em Mas- 2010 perdem também, se eu não me engano eles caem pra própria Espanha, eles passam por Inglaterra e caem pra, Eles ficam em pra terceiro, Espanha na né? Em semi, 2010, eles ficam em né? terceiro. É. 2012 eles não ganham a Euro também, então tipo assim, só foram colher os louros na Copa do Mundo no Brasil em 2014. É. E daí sim foi o ápice, né? O auge daquela seleção. 2006 com Klinsmann, Sim, que sim, topa a comandar uma seleção jovem em formação, porque tinha 4 anos o projeto. É isso que eu falo, os projetos eles não são do dia pra noite. Né? Mas ele já Eles tinha levam tempo. o Joachim Löw como seu Assistente. como seu assistente, Assistente. que aí viria a assumir o cargo de E o principal. Né? Hans Flick era assistente do Uhum. Joaquim Löw. Né? Então, assim, teve um trabalho de continuidade e aquela seleção que ganha a Copa aqui no Brasil é a seleção com uma cara da nova Alemanha. A Copa do Mundo de 2006 a Alemanha usou justamente para mostrar a sua nova cara de um país inclusivo, que sempre teve aquela imagem da Alemanha muito sim. vinculada ao nazismo. A Copa de 2006 serve para o alemão resgatar aquele patriotismo sem parecer vinculado ao Ao nazismo, né? nazismo. E de mostrar uma Alemanha multifacetada, uma Alemanha multicultural, de um país aberto. Não podemos esquecer. Quando teve o problema das migrações na Europa e os sírios começaram a sair do país e começaram a procurar abrigo, o único país grande da Europa que abriu para receber essas pessoas foi a Alemanha, né? Com Angela Merkel. Então, assim, mostra que é um país aberto. E aquela seleção simbolizava muito isso, até porque era uma seleção também multicultural, né? E o Miller, o Neuer seriam os caras assim, os alemães, Uhum. né? Legítimos. Todo mundo era alemão, mas Sim, sim. nós tínhamos Khedira, árabe. Ezil, uma Özil, comunidade é. turca, que Muçulmano, sempre teve jogadores da comunidade turca Uhum. jogando na seleção alemã. Eu lembro do Basturk, lembro? Meia, Uhum, baixinho. Pastor. Na Copa de 2010 teve o Cacau. Cacau Era brasileiro, Acho que brasileiro. tinha na 2006 não teve o Curani ou Teve. E Kevin eu acho Kurani. que teve também a questão do Boateng nas Copas seguintes também. Teve. Também, O também Boateng do foi Boateng. campeão do Campeão em mundo. 2014, né? é. E aí tem uma história curiosa, que um irmão decidiu jogar por Gana Uhum. Uhum. e o outro decidiu jogar pela Alemanha. Isso. Mas O assim, Klose tinha uma descendência austríaca, polonesa. polonesa. né? Polonesa. Polonesa. Miroslav Klose. polonesa.
É uma seleção mais aberta, mas o símbolo dela, daquela juventude... Claro que o Podolski era o cara midiático, né? Uhum. O Lucas Sim. Podolski, que surgiu muito bem, já estava na Copa de 2010, era a grande promessa, surgiu no Colônia muito bem, Uhum. mas o Miller era o cara que, sim, digamos assim, o não midiático. O Miller era meio que o Di Maria da Argentina e o Rivaldo do Brasil. Ele surge pro mundo mesmo na Copa de 2010, porque tipo, daí ele já é artilheiro daquela Copa com 21, 22 anos, se não me engano. Acho que era 20. Ele é de 89, né? Talvez ele não tinha Ele é de completado... setembro, ele tinha 20. É, ele era exato. Então ele ele foi o tinha artilheiro 28. mais jovem dos que Isso. foram artilheiros, porque foram 3, né? Era Miller, Davi Villa e Forlan, se eu não me engano. Foi aí Isso, que ele disse que dá o boom na carreira dele mesmo. É. Apesar de já estar disputando jogos contra o Borussia Dortmund no Bayern, por exemplo, ele disse que foi nessa Copa do Mundo que, por exemplo, os repórteres começaram a bater na casa da mãe dele, onde ele morava lá em Virheim, em Oberbayern, que a gente vai falar depois, mais tarde no Boa podcast. pronúncia. André Hezer me ajudou ali, nosso editor, que ele arranha um pouco de alemão. E aí ele fala que foi o turning point, assim, né? Que é quando ele realmente, olha só, eu sou uma grande estrela agora. Sim. Apesar disso, ele não mudou a característica, né? E aí ele que abre o placar no 7-1, né? Aquela escanteio aos 11 minutos do primeiro O tempo. Brasil conseguiu tomar um gol de Um- pé, o cara rematando de pé. E o Joaquim Löw fala sobre essa jogada, que ele viu outros jogos da seleção, até nas eliminatórias, e via que a seleção brasileira tinha um problema que quando todo mundo corria pro primeiro pau, o A adversário, defesa toda o Brasil ia junto, e ficava um buraco entre o segundo pau, que a bola não chega sem uma casca, né? E o meio da área. Foi aí que ele botou E o Miller. exatamente foi essa a E é descrição do gol. exatamente onde o Miller finaliza. É. Aí E esse, ele na fala verdade, que- é o último gol dele, né, em Copas, né? Aquele é o último gol deles em Copas. Ele tem verdade. 10, é o oitavo que em maior artilheiro em 2018 Copas. eles caem na primeira fase, Ele não que é marca aquele gol. 2-0 contra a 2020, Coreia no último jogo. E 22, mesma coisa. 2022 Não, 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 o mas- Miller era o grande cotado a ser o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Sim. Mundo. Quando ele sai da segunda Copa do Mundo com 10 gols marcados, E ele fala que talvez jogaria mais 3 ainda. e só com jogou mais 24 duas. anos, era uma coisa impressionante, sabe? Porque, se eu não me engano, naquela altura ali, eu acho que o Klose tinha 14, né? Porque ele faz também. Sim, ele chega O a Klose- 16 gols na Copa de Tá, 2014. então 16. O Klose se torna o maior artilheiro no Uhum. Brasil, marcando contra o Brasil, O inclusive, Brasil, né? Mas o Ronaldo Passando 15 Ronaldo. e Gerd Miller. Eu acho que o Miller é 14, então, né? É, Mais uma herança do 7-1. Mas assim, o Miller com 2, pelo menos, Copas pela frente, ou 3, difícil que ele vai estar no ano que vem, eu não Sim. sei se ele vai ter condições, mas pelo menos 2 Copas à frente ele conseguiria facilmente se tornar o maior Mas e ninguém não imaginava, balançou as né? redes em nenhum dos dois É. pelas campanhas horrorosas É. que a Alemanha fez, né? A Alemanha caiu, ela ganha da Suécia num jogo em Sochi. Gol do Jogaço, Kroos, né? né? Gol do Gol do Kroos, falta Kroos uns na 40 gaveta. e Golaço. tantos. E Não, na- a Suécia tem um pênalti não marcado. No Isaac. Isso. Jogaço, Um jogaço. assalto. E Vamos depois, torcer pra 22, cai na primeira fase também. Cara, né? também, eu acho que é o jogo do Japão ou eu tô maluco? É o jogo do Japão que a bola não sai. É, né? Que todo mundo acha Que que a a bola bola sai, sai, e não eles vão ver sai, na tecnologia, fica uma Uma nesguinha assim. Isso né? daí. 2018 a Coreia do Sul, que o Castro falou que acho que o Som até É o faz gol o do gol. som sem goleiro. Gol que do o Neuer tá na contra-ataque. área. Isso aí, o gol do contra-ataque que mata. Mas foram campanhas muito ruins e mostrando que o projeto estava ruindo ali também. Só um parênteses, é um grande programa, na verdade. Eu, quando tô meio que sem sono pra dormir, Ver assim, os eu gols coloco da Copa. gols das É, Copas muito do legal. Mundo. Sim, Todos é muito os bom, gols. É muito bom. Cara, e realmente, é muito bom. 2 vexames que a Alemanha passou, e querendo ou não, o Miller era referência para os mais jovens, né, para acolher os mais jovens, porque, né, ele veio do título, mas ele também passou por essas eliminações que eu citei anteriormente, né, ele começou em 2010, então ele pegou a eliminação de 2010 e a eliminação na Eurocopa de 2012. E é a bagagem que ele tinha ali para passar para os mais novos, então eu acho que ele é um intermediário entre a geração 2002, 2006, Ele para... era muito jovem, né? Exato. E talvez a Alemanha tenha sentado na questão do título, né? É. E porque a seleção de 2018 ela é praticamente a mesma de O 2014. pessoal fala muito sobre a maldição do campeão, que, se eu não me engano, foi o Brasil quem passou, a Itália quem passou e a Espanha, né? Uhum. Na verdade, foi a Itália e foi a Espanha e depois foi a Alemanha. Isso. E a França quase. Mas o título de não conseguir passar da primeira fase, eu acho que tem muita relação com isso, de, na verdade, não ser uma maldição e ser um excesso de confiança e de autoestima, Eu acho né? que é meio que humano tu relaxar É, depois de um isso. grande feito, assim, sabe? E assim, é uma coisa que vale pro futebol de clube, né? Eu sempre lembro de uma frase do Reinaldo Rueda quando treinava o Nacional de Medellín, e ele vai jogar o Mundial de Clubes no final do ano. E acho que foi a última Libertadores de meio de ano, né? Que terminava no meio do ano, aí tinha o Mundial de Clubes. Porque a do Grêmio é a 17 seguinte, termina em já é no novembro final já. do ano. É.
E aí ele chega e perde pro Kashima Antlers na semifinal. E ele dá uma entrevista dizendo, olha, o clube que ganha a Libertadores, ele precisa ter a ideia, a noção de que ele precisa trocar metade do time. Para criar novos desafios, para oxigenar, para mexer com o grupo. E isso acontece muito com a seleção. Como é que tu não vai levar basicamente os mesmos campeões mundiais? A seleção brasileira de 82, que não foi campeã, que foi campeã moral, ela vai 4 anos mais velha para a Copa de 86. Estão lá Falcão, Zico, Sócrates, muitos deles não foram titulares, mas aquela base estava ali. Tu tem um comando ali. Né? A seleção de 2002, ela praticamente se repete em 2006. Né? Com os caras já assentados no dinheiro. O próprio Parreira diz, né, que ele se impressiona com a seleção de 2006 porque os jogadores chegavam de helicóptero e avião, eles se deslocavam na folga de helicóptero e chegavam de avião próprio particular para se apresentar na seleção. Isso não tem como. É um outro mundo, é um outro universo. Porque tu é campeão do mundo. Eu não sei se a Argentina não vai passar muito por isso. Embora ela tenha mantido o rendimento, a gente vê a seleção jogando bem. Eu acho que a Argentina tá numa vibe um pouco diferente, assim. Eu acho que a Argentina tá numa vibe de aproveitar por não saber até quando vai durar. Sabe? Mas assim, o que aconteceu agora? O Paredes, ele volta pro Boca. O Paredes tá fora. Mesmo que ele não fosse titular da Argentina, ele era um expoente. O Depou tem a expectativa que vai jogar na Major League porque já tá chegando nos 31. O Messi já tá com 38, se não me engano. O Otamendi já é um cara veterano. O Di Maria voltou pra Argentina. Não sei se... Acho que o Di Maria até se aposentou da Argentina, da seleção. Mas não tem muito mais, acho que aquela vibe de 2022. A Argentina... Ela chega forte, mas eu acho que não chega como candidata. Ela tem uma base jovem. Tá, o goleiro... Né? O goleiro é outro na Argentina? 32 do Dibu, né? Chega com 34, na verdade. Vai chegar bem, pra goleiro, né? E ele é uma liderança muito forte. Coutinho Romero. Sim. O Montiel já voltou pra Argentina. A Argentina também. Né? Aí Coutinho Romero, o Otamendi, eu gostaria de ter sempre no meu time, né? Sim. Porque é o típico zagueiro que ganha jogo. O Lisandro também é jovem. O outro ali é Fico. Né? Aí meio campo, o Enzo Fernandes é jovem. Paredes não, o Palácios. Ezequiel Palácio é jovem. Eles estão agregando o Almada, que agora está nos planos de jogar a Premier League, né? Quem mais? Juliano Álvares é jovem. O Lautaro ainda tem uma idade boa. O Lautaro é um cara jovem. Tá numa grande fase também, né? Mas tu vai ter que agregar mais peças a esse time. Tu tem que fazer a substituição. E McAllister também ficou. McAllister, né? É jovem ainda. Jovem, sim, 27, 28 anos. Ou seja, tem essa Copa ainda no auge. Mas tu precisa agregar peças. E aí eu acho que acontece muito no ambiente de uma seleção dessas. Não é qualquer um que entra. Tem isso. O Acunha voltou também pra Argentina. Sim. Então assim, não é qualquer um que entra. Tem que ser, o cara vai entrar no grupo. Tem uma hierarquia muito definida, né? Porque os caras são campeões do mundo. Aí tu olha o Garnacho, que joga no Manchester United, que é fã do Cristiano Ronaldo, que não sei o que. Isso tudo influencia também no inclusive ambiente. tá afastado, né? Tá afastado, tá na barca até de possíveis saídas do United. Ele, o Anthony, o Rashford. Também. E tem mais um que estão treinando em separado. Isso aí. Né? Então, assim, o Garnacho é um cara que ele já não foi para a última Copa e ele reclamou, né? Ele achava que tinha lugar. Talvez é um cara que não entre nesse ambiente, nesse grupo, que é muito forte, muito coeso. Seguindo aqui no nosso índice, gurizada, o futuro de Thomas Müller. Só pra fechar, Léo, ainda no tópico da seleção, foram 138 jogos do Müller com a camisa da seleção na Alemanha, 45 gols e 33 assistências. 45, ele anunciou... 88. Isso, ele anunciou, tá certo, aquelas aposentadorias que às vezes vai em volta, mas em tese ele já se aposentou da seleção no ano passado, na última convocação dele já teve uma despedida ali, então ele realmente não deve voltar a vestir as cores da seleção. Que é com uma derrota também, né? Inclusive a estreia... a Euro pra Espanha com gol no minuto 119 da prorrogação. 131 jogos, 45 gols, 33 assistências. A média é muito boa. É cada 3 por 88, também. nada menos. Participa de um... A cada 1,4 jogos. Perfeito. A cada 120 minutos. Outro fator curioso que eu não lembro agora se a estreia dele ou o primeiro gol é contra a Argentina, que viria a ser o vice da Alemanha na Copa de 2014. Né? Exato. Seguindo, gurizada, o futuro dele é na Major League Soccer? Será que tem competitividade para levar até a Copa do Mundo? Depende das aspirações dele, assim. Eu não sei se o Müller ainda quer ser um cara competitivo, porque numa comparação de mercados, a Arábia Saudita ainda oferece
nível maior de jogo, um nível maior de estrelas. A Major League Soccer parece ser realmente já o lugar que o cara vai para botar os pés para cima, botar o chinelinho. Tem o Royce por lá, né? O Royce é um dos destaques da MLS, foi campeão com o Galaxy ano passado, na última temporada. Sem se machucar. Sem se machucar. O Royce perdeu Copas, né? O Royce não jogou a Copa do Brasil e não jogou a seguinte também, eu acho. Da Rússia de ele lesão. não foi. O da Rússia não foi? Não foi. Eu lembro que ele perdeu mais uma, né? Então, assim, é um mercado que absorve o Miller tranquilamente, mas a competitividade é muito menor. Mas né? a da Rússia eu acho que ele tá, que é naquele, Tá na gol, Rússia. naquele gol do Cross. Ah, É ele ele- que abraça aham. eu lembro É da isso, imagem dos é gols. verdade. Eu acho que ele perde então, a Ele é do de Qatar, 22, né? isso. Eu acho O isso, Royce tem duas perfeito. Copas que ele Isso, perde. perde. Então. É. Ele tava É sempre isso. lesionado nos grandes momentos, né? É. Um jogadoraço, né? Que era pra ser protagonista dessa geração. Mas o bom é que eu acho que ele vai sobrar na MLS, né? Mas é uma pena, né? Aquilo que a gente fala de todos os jogadores, é uma pena ir para esse mercado, né? O futebol árabe ficou mais competitivo, mais atrativo também, de certa forma, mas Porque ele poderia não estar é a numa mesma um coisa, time de né? segunda prateleira da Europa ainda. Poderia, Ele isso. poderia estar num precisa- time, um Everton da vida, digamos assim, sabe? Acho que eu ele sei tem problemas na Premier League. É, né? eu imagino que sim, mas Mas é faz, pode ser. faz mais a cara dele, Isso, sabe? entra no final do jogo. por Ah, exemplo. mas é que E ficar perto da Alemanha ainda é ali difícil. também. Tu pega um cara que jogou num time que foi sempre protagonista. O Bayern de Munique sempre entrou como favorito. Sim. Sempre o Campeonato Alemão, Copa da Alemanha. E aí vai jogar num time que joga pra não cair. Não, é difícil. E aí tem uma outra Mentalmente, vantagem, assim, é difícil o de cara jogar nos aceitar isso Estados daí, né? Unidos. Termina o jogo, tu pode jantar tranquilamente É no isso. restaurante. Isso aí foi quando o Rodrigo Oliveira fez a matéria sobre os bastidores do Messi e do Soares lá no Inter Miami. Isso aí foi um dos fatores, assim, que o Messi sai pra jantar eles na são boa. De vez em quando ele é assediado. O Soares ninguém... Semi-celebridade, né? É isso. Soares ninguém para ele na rua. O Messi de vez em quando, assim. Porque o americano não tem... O americano tá nem aí pro futebol. É aquela história quando o Soares saiu aqui do Grêmio, né? Tu vai jogar quarta, sábado, É isso. domingo, terça, ou tu vai... Mas lá eles tu tão- recebe uma mensagem no Messi, hoje eu jantei com o LeBron, É isso. vou no show da Rihanna amanhã, NFL, e o jogo é só joguinho semana NFL, que vem. aí Vou jogar depois 60 Miami minutos. Heat. E tu Mas consegue- eles estão reclamando dos deslocamentos também lá. Porque na Messi. última MLS eles estiveram aqui pra Califórnia. É. Algumas vezes aí tem que meio que cruzar É longe. Sim, sim, uma sim. viagem continental, assim, né? É. Então é uma coisa que já começou a incomodar eles por uma mudança de regulamento e tal. eles querem jogar por conferência. É, Mas Ele faz na NFL. mas assim, tu passa tanto tempo lá, dos 10 aos 35, eu acredito que por mais que o povo alemão seja respeitoso, enfim, o Miller não consegue sair em Munique Não, e tomar não. uma de cerveja, jeito nenhum. Já, Não. de forma né, alguma. tranquilamente. Então tu vai para os Estados Unidos, aí tu segue em atividade, tu segue ganhando um salário razoável, né, um salário de alto nível, e termina o treino, tu pega o teu carro, tu pode buscar teu filho no colégio, que ninguém vai te importunar, ou daqui a pouco um outro vão pedir autógrafo, tu pode sair para jantar, né, tu Isso. pode, daqui a pouco tá caminhando em Nova York, Vai na Disney ali com os filhos. que Mas foi o que o Guardiola fez, né? Sim. Quando o Guardiola, antes de assumir o Bayern, que ele tem aquele ano sabático, ele vai para os Estados Unidos justamente para isso, para ser uma pessoa, entre aspas, normal, Sim. comum, né? Eu li, eu não acredito em tudo que leio, mas eu li. É verdade que o Inter ia contratar o Miller? Teve isso. Eu tava recuperando Sabe que uma vez teve um cara que disse que o Maradona ia jogar no Grêmio, né? É. E o Stoichkov também. Tudo isso. Stoichkov, é nada. teve aqueles A gente boatos sobrevive. que ele teria sido oferecido pra Grêmio, pra Inter, ou que o Inter e o Grêmio teriam demonstrado interesse. E tem uma coluna do Eduardo Gabardo falando sobre isso, né? O que o Inter e Grêmio dizem sobre a notícia, e a resposta é: não existem tratativas. Gabardo fez um bom jornalismo, né? Foi ouvir exatamente, a outra parte, exatamente. Mas Acho que o Brasil não combina muito com o estilo de vida que leva o Miller. Mas assim. ele ama o Brasil, né? Ele ama o Brasil. ama o Brasil. No documentário até a família dele é apaixonada pelo Brasil, ainda mais porque apesar deles fazerem 7-1 no Brasil, o Brasil torceu pra eles na Uhum. final da Copa porque era contra a Argentina. Sim. A mãe dele, o pai dele até fala que ele teve uma hora que ele não tava mais torcendo pra Alemanha, tava torcendo pra Alemanha parar de fazer gol. Porque ele tava vendo ele tava na arquibancada e ele tava vendo o trabalhador. Ele tem Aham. essa, e realmente é uma ideia que o povo de fora daqui tem, que o brasileiro é um povo trabalhador e tal, e tá tudo certo. E ele tava vendo, essas pessoas aqui gastaram todas as economias por, sei lá, 900 euros o ingresso. Mais ou menos, né? Que a gente sabe que o público da seleção brasileira ele é mais elitizado, mas Sim, enfim. sim. E ele
falou que tava torcendo pra parar porque tava vendo o sofrimento daquelas pessoas, de tanto que eles gostam do Brasil, assim, sabe? O Miller também fala que é uma sensação estranha, porque tava feliz, mas ao mesmo tempo tinha amigos, tinha o Dante, por exemplo, do outro lado sendo massacrado, assim, sabia como é que ia ser difícil a repercussão pra ele, sabe? Tinha um cara que virou personagem durante a Copa, que o Rafinha, era meio que o secretário do Rafinha. É, isso daí. E ele leva pra dentro do Bayern de Munique e o cara é meio que adotado, os jogadores adoravam ele, Acho que é um né? cara que era lá daquela região da Bahia, acho que era Isso. de... Eu até fui perto, alguma coisa Cabralha, né? Que era Santa praia Cruz de Cabral. Santa Cruz de Cabralha, isso que eles ficaram num resort lá, meio Isso. escondidos, né? Tem um vídeo do Schweinsteiger e do Neuer, né? Isso, Cantando Bahia, Bahia. Isso, a camisa do Bahia é muito- jogando Saudades caminhando da pela Copa. praia também, como se estivessem caminhando em qualquer lugar. Que a Alemanha quebrou todos os paradigmas naquela Copa, né? Isso. Primeiro que ela vem, escolhe o lugar e eles constroem o hotel. Eles constroem lugar. E é tipo uma posada, assim, e elas levam as famílias. Bah. E os jogadores, eles chegavam do avião, acho que dizia assim, em Porto Seguro, que tinha aeroporto. É, pertinho ali. E aí tinham que fazer uma travessia de barco para chegar até o hotel. Era um lugar meio que exclusivo para eles, mas assim, eles estavam curtindo. Né? Aquela história de Copa do Mundo, de concentração. Meio que tirou o peso, né? Tirou o peso. Né? E os alemães curtem, né? Eles gostam disso. Sim. Eles são Que foge muito da festeiros, cultura né? deles, né? Sim. Também é... O Miller fala que gosta de samba, de funk, só que a mente pensa uma coisa e o corpo não obedece o balanço, então ele não tem o Ele gingado. já veio duro pra jogar. Imagina pra dançar. Eu, na Copa de 14, eu fiz o jogo Brasil e Colômbia. E aí eu fui... fiz Alemanha e França. Que Maracanã. Foi Maracanã, meio-dia. Uhum. E aí eu saí dali e fui fazer na FanFest em Copacabana, que era a maior FanFest que tinha, o jogo da Colômbia. E depois eu saí caminhando ali pelo bairro. Aí no Leme, eu cheguei num bar, tava rolando um samba, eu fiquei ali olhando. E tinha um alemão que ele tava em transe, cara. Eu fiz vídeo desse alemão, tem esse vídeo guardado, dele dançando em transe, assim. E ele dançava, e ficava todo mundo olhando, assim. As pessoas achavam um pouco de graça, mas deixaram ele ali. Mas ele tava assim, tu vê que ele tava noutra dimensão, assim. Que legal, Aquele né? samba entrou na alma dele, entendeu? Que legal. Que é típico dos alemães, né? Gurizada, pra quem tá nos ouvindo no Spotify, a gente deixa a recomendação, e aí não é uma recomendação. Como eu tô voltando, eu posso dar ordens. Isso aí, Léo. Por gentileza. De dar 5 estrelas, né? De ativar o sininho pra sempre nos ouvir. E quem estiver no YouTube vendo essas caras lindas, assina o canal de GZH, deixa o seu like, e aí vai sempre receber notificação. E pode também comentar lá, porque a gente, na medida do possível, a gente responde. Vamos tomar um chá? Vamos lá. Um chá da 5, por favor. E o chá da 5 é um filme que a gente vai indicar. O melhor torcedor do mundo, Bender. Quem é o Isso aí, melhor Léo. torcedor do mundo? Ou quem Eu- são esses melhores torcedores do mundo? O Jason, que não é o Jason Lisboa, é o Jason, é um filme E alemão. não é nem o Jason da Sexta-feira 13. Também não. É um filme alemão que eu descobri nesse final de semana. É muito bonito o filme. Ele conta a história do Jason e do Mirko, o pai do Jason. E o Jason é um garotinho autista e ele quer escolher um time para torcer. Né? Ele sofre muito preconceito na aula, justamente pelo diagnóstico dele. E ele acaba deslocado muitas vezes. E daí uma hora uma coleguinha pergunta para ele: vamos jogar bola, qual é o teu time do coração? Não tenho time, eu não torço para nenhum time. E daí, não, mas time vem de berço, como tu não torce para nenhum time? Daí ele vai para casa com aquilo. Time vem de berço, 11 jogadores estão ali no teu berço, como é que funciona? Daí ele diz pro pai e pra mãe dele que ele quer escolher um time pra torcer, só que não é assistir o jogo na TV, ele quer ir nos 57 estádios dos times da primeira, da segunda e da terceira divisão. Então o pai dele leva ele nos 56 estádios dos times da primeira, da segunda e da terceira divisão. O pai dele é torcedor do Düsseldorf e a mãe dele é do Dortmund, e o vô dele também. Mas ele não quer só escolher por família, ele quer... E Ele quer ter ele uma cria afinidade. regras, ele cria regras, que é: o clube precisa carregar valores de sustentabilidade, os banheiros precisam ser acessíveis, jogadores não podem usar chuteiras diferentes, o que dificulta bastante a escolha dele, não pode ter nazista na torcida, e o mascote não pode ser constrangedor. Mascote. E essa história é baseada numa história real. Pô, Esse que filme é legal. baseado numa história Pra real. qual time ele torceu? Daí tem que assistir o filme, né? cara. O filme está disponível Onde é que tá? no YouTube, na Amazon Prime tem também, mas está bloqueado aqui pro Brasil, se eu não me engano, então o ideal é ver no YouTube Bom. mesmo. Bem interessante, é muito bonita a história. É um drama e comédia, porque tem várias partes engraçadas, mas muito legal para quem, principalmente para quem tem filho. Não é o meu caso, não é o caso da Ruda, Não. mas vocês dois. Que legal. Então acho que é bem interessante. E tá legendado. Tá dublado no YouTube. Dublado. Legal. O melhor torcedor Legal. do mundo, então, no YouTube.
Tem uma Boa dica. recomendação pro final de semana. Boa dica. E que legal que trata desse tema, né, do autismo, que está muito presente. As pesquisas evoluíram muito. Hoje se tem uma identificação muito mais rápida, né, Sim. e uma segmentação. E, cara, os meus filhos estudam numa escola que é a escola mais inclusiva, conhecida como a escola mais inclusiva de Porto Alegre. E tem muitos colegas autistas, assim, e a relação que eles criam é sensacional, né? E a gente teve agora o caso que veio a público com a final do Mundial de Clubes do Cucurella, O filho dele, né? do filho dele mais velho é autista. 6 e ele anos. relata o impacto que teve no primeiro momento e depois a adaptação e a forma como foi construído, né, tudo no entorno dele, o desafiador que foi, mas assim o recompensador que é. Então, bela dica, Léo. Bela dica, já está anotado aqui. Seguimos porque futebol é uma viagem. É ou não é, Castigos? Vamos lá. Dica da Jana, que é o lugar, que é a nossa produtora aqui, né? É o lugar onde nasceu o Miller, Virheim in Oberbayern. André Herzer, nosso editor ali de cima, me ajudou na pronúncia. É um município, um pouco mais de 23 mil habitantes, fica na Alta Baviera, tem 55 quilômetros quadrados só, Léo. Bem pequeno o lugar. É conhecida por suas casas antigas, bem preservadas, e que reflete aquela arquitetura meio tradicional da Alemanha, com a casinha com a... Em Chamel. Enxamel. Que a gente vê em Gramado aqui. Isso aí, pra neve não acumular e tal. Exato. O Miller vai pra lá, tá? O começo do documentário é ele pegando umas maçãs na casa dele, assim, no pátio, ao lado da mãe. Ele é um cara bem família, assim, tá sempre com a mãe, com o pai. Eles estão sempre opinando sobre futebol e de vez em quando mostram uns debates bem acalorados, assim, dele com o pai, falando, não sei o que, agora a nossa Alemanha, nosso time não tem mais zaga, que antigamente a gente ganhou a Copa do Mundo só com zaga. Aí o Miller falou, isso daí, não sei o que, está sendo, como é que ele fala? Saudosista, assim, sabe? Enfim, é bem legal. E é uma cidade pequena também, e o bom é um lugar que tu fica para passar a noite, porque ela é tranquila, mas ela tem boas conexões ferroviárias. Então tu consegue, em um pulinho tu tá em Parece o Munique, Brasil. tu consegue sair, isso, exatamente, Parece o apostou como um país de Brasil dimensões que continentais, a É um gente país que apostou na aposta ferrovia. muito, né, em ferrovia. Então é bom para tu chegar lá, descansar de noite, tem algumas igrejas, alguns Não lugares é muito bonitos. distante de Munique, né? Não é muito distante, dá 1 hora e pouco de carro. Isso. Não parece ser um lugar legal. Uma vez quando o Douglas Costa jogava na Alemanha, no bar de Munique, uma colega nossa que namorava um cara que era meio que preparador físico particular do Douglas Costa, ela foi pra lá e ela foi ver o treino dentro do CT, o Guardiola era o técnico do Bayern de Munique. E aí ela disse que o Bayern tinha jogado num sábado e no domingo os jogadores todos cada um recebeu um destino para ir, eles tinham que ir com o carro deles atender a torcedores do Bayern. Então assim, tipo, o Douglas Costa ia de uma cidade pequenininha a 1 hora, não sei se talvez não seja até a cidade do Miller, mas assim, dessas localidades tipo a cidade do Miller, assim. Os jogadores iam, atendiam, ficavam lá um número de horas determinado, autografando, tirando foto e depois... Realmente a gente tá muito atrás deles. Consciência de um clube pra E de aproximar da torcida que não chega a Munique às vezes. que não né? chega. E o Bayern é o clube da Baviera. Uhum. É o clube hoje mundial, mas a base dele, né, o pilar de sustentação é a Baviera. Né? Tanto é que tem a grande rivalidade com o Borussia Dortmund, hoje com o Leverkusen. Né? Por quê? Porque aquela região é dele. Uhum. E a partir dali se tornou um clube mundial. A gente tem muito que aprender, né? Bah. Isso. Vai. E o tema do nosso episódio resume justamente a Baviera, o Bayern de Munique, a Alemanha, né, personifica. Eu acho que é exatamente isso. Quem me ajudou também muito foi o nosso ex-colega, o Jauri Belmonte, Sim. apreciador do futebol alemão, do Bayern de Munique. De do Taquara, Thomas, né? De Taquara, onde tem pedaço da torceu. Alemanha aqui. Ele não torce para a seleção brasileira, né? Ele torce para a seleção alemã. E pro no Novo 7-1 ele foi o dia mais feliz da vida dele. E pro Novo Aí Hamburgo. ele Novo se Hamburgo. passou um pouco. Um Vamos abraço pro Jauri, gente. Vamos conversar com o Jauri. É, né? Mas meu avô foi também, demais. essa camisa aqui, meu avô também. É mesmo? Ele torceu até 2002 ali, mas depois ele ficou de saco cheio da seleção brasileira e só a Alemanha. Mas eu lembro que ele comemorou o gol do Götze contra a Argentina, ele comemorou bastante. Um espetáculo. Vamos lá. O MVP, o cara da rodada, por favor. Dembélé?
Fábio Pesadelo Ruiz. do E? Fabian Ruiz, Cara, pra quem votou no Fabian parece Ruiz que ele semana é- Por passada. favor, Aliás- não ouçam o último episódio. Ô, Léo, tu não ouviu ainda, né? Mas não ouça o último episódio. Não, Cara- esse tu pode pular. Esse é mas vergonha. Assim, quem chegar pela primeira vez pra ouvir o Deu Liga e ouvir o último episódio, É, o pessoal vai vir aqui nos xingar. Vai não. vir aqui cuspir na gente. Ah, mas... Cara, é um show de horror. Tem de assim. nada de bola. Não, eu tenho pena que o Maresca pode fazer. Pô, Não, é. começo já dos É a quebrando. já. síntese da Copa do Mundo de clubes, né? Que ela fez com as análises, ela trucidou qualquer tipo de avaliação, projeção. Eu acho que houve um ufanismo. A primeira fase foi quase que um passeio. Sim. Na primeira fase foi os caras, tipo, o Guardiola jogando bola na praia, fazendo altinha com os caras na praia, de bermuda. Os caras estavam mortos da temporada. E a primeira fase eles, cara, vamos dar uma relaxada. Porque o próprio Luiz Henrique ele liberava os jogadores, treinava de manhã e liberava os caras depois do almoço. E eles podiam fazer o que quisessem, desde que não fizessem nada errado. Até as 8, 9 da noite, quando tinham que se representar. Encontraram jogadores do PSG lá em Los Angeles, naquela Rodeo Drive, que é a Rua das Grifes, ou na Melrose lá, caminhando como se fossem qualquer turista. Com dinheiro. Com dinheiro, é isso. E não eram reconhecidos, porque eles não poderiam fazer em Paris. E eu acho que houve um ufanismo, assim, porque realmente os brasileiros fizeram uma boa campanha. Mas foram até onde dava. E aí se criou uma ideia de que não, podemos enfrentar. Não podemos enfrentar. Quando eles decidiram, tá, agora vamos, né? O Bayern de Munique fez isso com o Flamengo. O Bayern de Munique fez 2-0 no Flamengo, recuou, agora vamos descansar. O Flamengo fez um gol, vamos de novo. Quando o Bayern de Munique quis fazer gol no Flamengo, ele fez. Nós estamos falando do Flamengo. Aliás, o gol do Gerson é um belo gol que mostra que o Flamengo tem ferramentas. Sim. Mas enfim, o Mundial ele... E tem muito mano a mano que eu quero pegar, não pude ver os mano a mano. Melhor passar, Léo. Melhor Nessa passar. época- Até que deu o nosso 10 a... Deu 10 a... 10 a 1, acho que foi. Esses dias eu recebi 10-2. um recorte, até compartilhei com os amigos. Era Cano ou... Ah, Lautaro? não, era Cano ou... João Pedro. João Pedro, perfeito. E deu Cano. Não, aí é loucura. Aí não. Não, mas esse não era É, não, GZH. mas em GZH Deu deu também. Cano. Nós temos que chamar nessa linha. É, exatamente. Mas pega os palpites do jogo também aqui, Léo. É. Pra ver quem apostou. Dois no da Chelsea. mesa votaram em 4-1 pro PSG. Que loucura. O PSG derruba, né? Porque na final da Liga dos Campeões não se imaginava que ele ia fazer 5-0, né? Mas sabe que a gente falou que era muito a cara do Chelsea ser campeão também, pelas circunstâncias que a equipe chega em finais, assim. Sim. Porque o Chelsea, quando ele chega como azarão, ele acaba ganhando. Foi o que aconteceu em 2011, quando eles ganharam a Champions do Bayern. Olha só. Do né? Miller. Em Isso Munique. aí. Em Munique. Em Munique. Do jeito Depois que de ganhou, sair perdendo, que o Miller abre o placar. Olha só. 2012, né? empatam Que é o que eles vão pro Drogba. Mundial. 2012, com o jeito que eles 2011, ganham, né? 2012. Com o gol do Drogba no minuto 80 e tanto, 89, leva pra prorrogação. Né? E, então, assim, tinha muito também a cara de um Chelsea que venceria um PSG, por o PSG ser um time... por mais que seja uma equipe qualificada, seja um time ainda que tá num processo de formação. Ainda tá se formando, não é um processo consolidado já para a história. Mas o Chelsea tem essa característica de chegar como um azarão e de repente surpreender. O Manchester City sofreu. Por mais que tenha perdido o De Bruyne para uma final, perdeu pro Chelsea, que era talvez um dos piores Chelsea dos últimos tempos. O Chelsea muito ruim. Sem o Thiago Silva também. O Thiago Silva deixa o jogo na final da Champions com 35 de partida, sabe? E ganhou. Simplesmente isso. Ganhou. Não tem muito o que falar sobre Mas é que o nesse Chelsea do nível Mares. de jogo, tu tem um Chelsea muito jovem, Sim. com jogadores talentosíssimos. Tu consegue com uma boa estratégia, foi que o Maresca Muito fez. corajoso o técnico. Né? O Maresca consegue fazer uma marcação que o próprio PSG tinha feito no Real Madrid. Isso aí. Por quê? Porque tu tá lidando com outra esfera de jogador. Tu não tá lidando com jogadores de mundos diferentes. E aí o cara que, quando tu tem um time bem estruturado, bem treinado, o cara sobra, que é o Cole Deram Palmer. espaço né? pra ele também, Deram né? espaço Mas pra assim, ele, a linha do jogo ela é muito que é o interessante. nosso MVP, o Cole Nosso Palmer. MVP, né? Mas a linha do jogo é muito interessante porque o Doué tem 2 chances de matar a final nos primeiros minutos. Ele dá o passe pra dentro, né? Ele dá o Aquele passo pra lance do dentro, Cucurella, Cucurella, o Cucurella afasta, faltou ali talvez um poder de decisão do Doué que ele teve na final da Champions, faltou nessa da Copa do Mundo, porque ele quis dar o passe ao invés de afundar o goleiro. E depois tem um lance que ele consegue cortar pra dentro, aí ele resolve, né, por conta própria, e aí o goleiro faz uma defesaça impressionante. E o goleiro também teve a tarde de É, espetáculo. a tarde da vida Ele dele, não- assim, ele não Ele não joga é tudo aquilo ali. aquilo. A gente né? falou Ele mal não dele. joga Mas aquilo agora a passado. gente trucidou o Sanches aqui. Só que o gol do Palmer, que abre o placar, sai de uma jogada completamente errada do Malo Gusto. Ele faz, a exceção da dividida no alto com o Nuno Mendes, ele faz tudo errado no lance.
e a bola se oferece pro Cole Palmer para fazer. Ele se emociona, né? Não, Só que o Palmer já tinha perdido um gol muito parecido. Dentro da área. Um pouco antes. Ele tenta dar alto, né? Mas assim, é que a gente tá lidando com outra esfera de jogador. Poderia dar pro lado do PSG, Isso. como poderia dar pro lado do Chelsea, como deu pro lado do Chelsea. E aí tem um cara que também tem personalidade, porque... Acho que ele não se importa muito às vezes, né? Não Não. parece que ele tem um tom meio de debochado, assim, Tem, Paulo, né? tem, claro. Até não porque se- a não gente se- falou que não parecia que ele tava ligando pro É Mundial. isso, Ele foi é. aparecer contra o Palmeiras e depois na final. É isso, Tipo parece não assim, se importar pro jogo, assim. Me lembra um pouco o Luan, quando, Mas é que ele brinca naquela com a fase que ele história tava do bem frio, no Grêmio, né? sabe? O cold, né? Ele É. brinca com a É, história não, dele. é. Porque é dele, ele é um é cara um personagem frio. também, já é uma figura do... Não, agora que tu vai em colégio e vê os moleques É. fazendo o frio, assim. Mas assim, é um cara que surge no City e entrar na fila do City. O City queria emprestá-lo e disse, não, emprestado eu não quero sair. Aí chega aí o Mahrez tinha saído do City e o Guardiola disse, não, agora tu vai ter tua oportunidade. Aí chega a proposta do Chelsea e disse, não, eu quero ir A embora. temporada seguinte é o título, né? É. Ele ainda tá lá quando o time é campeão, mas muito reserva, né? Muito reserva. E aí surge um debate nas redes sociais, até não que eu concorde, mas achei interessante a proposta de tentar entender se o Guardiola é um cara que não identifica talentos. Isso é uma coisa que me despertou assim o interesse. Se é verdade ou não, é o assunto, sim. mas que eu achei interessante avaliar isso, porque deram outros exemplos em outros clubes, o Toni Kroos, no próprio Bayern de Munique, do Miller. Foi um jogador que Saiu para o Guardiola poderia ter nas suas mãos, não teve. Né? Então, Sancho. e aí? Já, né? O debate O vai adiante ou Renato não? Sanches, né? Não, e o Não, Jadon o Jadon Sancho Sancho tá no City. City. Ah, sim, no próprio Ele City. sai muito novinho Sim, para ir perfeito. pro Dortmund. Isso aí. O Jude Bellingham não é também... Não, o Bellingham é Birmingham. Birmingham. Do Birmingham direto com 17 anos pro Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Isso aí. Porque o Sancho vai pro Borussia Dortmund novinho, né? Sim, tanto que tinha um momento que era Sancho e Haaland, os dois com 20 anos atropelando. Na Ele pandemia, tem tá? essa questão, embora ele esteja usando, né? Agora ele tá usando. O menino aquele de cabelo Black Power, que joga em todos do meio campo. Rico Lewis. Rico Lewis tá usando. O Foden se impôs, tecnicamente, né? Se impôs, mas é um cara que ele lança. Mas é aquilo, com dinheiro, de repente, tu vai ter, né, um tato menor com o que tu tem nas tuas canteiras e tu vai olhar pro mercado porque tu pode, né? E é projeto de clube também, né? É projeto de clube. Porque se tu não tem dinheiro, tu diz, ó, tem que usar. Mas sim, eu acho que tem É um debate legal, né? tem um pontinho aí de... Mas aí, cara, tu tem dinheiro. É isso. Tu tem dinheiro, entendeu? Tu não quer esperar aquele menino, não quer? Tu já vai comprar o que vai te dar a resposta imediata. Assim como imediato é o nosso final. Acabou, Léo? Acabou, né? Que bom que tu voltou. Voltei. Não me incomodem, tá? Senão- Já vai sair desejando ali. Semana que Ah, eu vem. tô saindo de férias sexta-feira. Ah, pensei que tava indo embora, porque Participação tinha que acabar o especial, programa. então, É Participação só... eu tô bissexto aqui Que na bom. redação. A gente vai te ligar daí. No programa que Liguem. vem a gente liga. Não me deixem só. A produção, falando em Não Me Deixem Só, é da Janaína Willi e do Rafael Ramos. A técnica e edição de áudio é da Ana Ruff. Não podemos chamar de Ana Ruff, né? Não, Não é só o parente do Gabriel, né? Não, só o volante então Gabriel. tá. Então é só Ana Ruff. A sonoplastia dele, o mito, a lenda, Paulo Fraga. Siga o Deu Liga nas plataformas de áudio preferida, deixe as 5 estrelas, ative os sininhos, porque aí sempre que tiver um episódio novo, tá ali, ó, como tá na tela, tu vai receber uma notificação. E para quem estiver no YouTube, assina o canal de EZH, deixa o seu like. Se for em espanhol, me gusta, né? Isso aí. Em E alemão, se for em... Não, alemão eu não sei. Mas assim, se for no português de Portugal, pode deixar um joinha. E também comenta, compartilha, bota no grupo da família, manda para aquele amigo que tu não gosta, porque a gente fala um monte de coisa aqui de... Tudo verdade, né? Mas Esse é o melhor tipo de indicação, tu mandar pro bruxo. manda pro bruxo. E daí, E pra quem o tu cara não já tem um gosta gosto meio também, parecido. aí de repente tu reata, cria uma, Isso, reata isso. uma amizade. Porque tu botando no history assim, ninguém liga pro teu history. Não. Ninguém se importa. Manda no grupo de WhatsApp, Isso, e aí o funciona. pessoal vai. Manda pra ex, daqui a Isso. pouco, pensei em ti, podíamos ir pra Munique, reatar o nosso amor, né? Como é que é o nome da Melhor cidade? não. Obenheim, vamos passar Obenheim, Melhor não. pegar um trem, melhor não? Não. Então tá bom. Chega, senão a gente ia falar bobagem. Um beijo, tchau!